Dayana, Cristiane, Eduardo Ivamoto, Jamil, de Rondônia, Wilson. Então, vou passar a palavra já para o Roger, né? O Roger tem aí o tempo para nos brindar com as suas ideias, e depois, logicamente, a gente abre um espaço para perguntas, para conversar, para a gente se divertir aqui também, tá? Eu vou deixar o meu som desligado, né? Peço para vocês também que deixem o microfone desligado, para não causar nenhuma interferência. E, novamente, Roger, obrigado aí pela tua presença e passo para você a palavra. Divirta-se, seja bem-vindo. Maravilha, obrigado. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, professor Marcos, grande amigo também. A ideia é dividir com vocês um pouco da minha experiência, contar um pouco da minha história. Tenho uma trajetória aí interessante, desde de guri. Comecei a trabalhar no Bamerinos com 15 anos, como contínuo, e sempre naquela vontade de crescer, de mudar o ambiente, tentar diferenciar o aspecto da carreira profissional. Então, eu tinha um plano, era ir para a Europa, e então, com 15 anos, eu comecei a fazer... Eu era muito hiperativo quando pequeno. Aí minha mãe me colocou no judô com 7 anos, para ver se eu me acalmava um pouquinho. Acalmei tanto que com 17 anos eu conseguia faixa preta já. Não conseguia parar, né? Aí, fiquei no Bamerinos até completar, acho que 18 anos. Aí tinha duas atividades. Eu conseguia dar aula de judô e tinha também o trabalho no Bamerinos. Me reuni com 2 amigos e definimos ir para a Europa. Vamos para a Europa tentar conquistar a vida. Eu tinha ganho um Fusca do meu pai com 18 anos, vendi o Fusca, peguei o dinheirinho, comprei a passagem, na época da Varig, passagem com 3 meses de validade, ou seja, 3 meses é para voltar, senão você perde a passagem. E fomos para a Europa. Chegando na Europa, primeiro Portugal, começamos a bater nas portas, né? Emprego, trabalhar, precisamos ganhar dinheiro. Na época não tinha nem o euro ainda. E Portugal, nada, portas fechadas. Avançamos para a Espanha, e sempre albergue da juventude, mochila nas costas, carona quando possível, né? Mochila nas costas em toda parte, que era o albergue da juventude. Passamos pela Espanha, pela Suíça, e voltando já um pouco preocupado, porque ninguém dava emprego, porque éramos brasileiros, passaporte brasileiro é muito difícil conseguir emprego na Europa. Então, vindo no trem da Suíça para a França, fomos roubados por tunisianos na época, armados com faca, levaram o dinheiro, pouquinho que tinha, os passaportes, aí desceram na estação de Le Mans, nunca me esqueço disso. E chegamos em Paris, na Gare du Nord, sem um centavo no bolso e sem documento. Aí eu pensei, agora vai começar a minha vida, agora vamos ter que tentar criar para poder sobreviver. Aí fomos ao consulado, conseguimos documentação, conseguimos um dinheirinho que os pais puderam mandar um pouquinho para sobreviver durante esse tempo, até que a passagem vencesse. E eu me recordei que eu tinha um chefe no Bamerinos Seguradora. O chefe tinha uma família na França. Liguei para ele a cobrar na época. O telefone custava caríssimo. E perguntei para eles, pode me ajudar? Representar tua família aqui, talvez conseguir uma oportunidade de trabalho na França. Ele ligou para os tios dele, que ficavam em Rennes, no norte da França, na região da Bretanha. Aí pegamos um trem que ia de Paris até Rennes. Eu não tinha dinheiro, mas tinha um relógio, um Cássio, com calculadora, coisa mais linda. Troquei o relógio Cássio por 3 passagens só de ida. Chegamos em Rennes, a família francesa nos recepcionou super bem. Coincidentemente, eles estavam fazendo uma reforma na casa e convidaram para trabalhar na reforma. Então, começamos o primeiro emprego fora do Brasil, serrando madeira, carregando tijolo, fazendo massa, e o aprendizado começou. Aprendemos a falar francês, ficamos um pouco lá. Faltava uma semana para vencer a passagem de volta para o Brasil. Eu falei, pessoal, meus 2 amigos, eu não volto para o Brasil. Eu continuo inspirado que meu futuro está aqui na Europa. E eles também ficaram comigo. Acabamos a obra dessa família, de francês, aprendemos a falar um pouco do francês em 3 meses, já deu uma boa indicação da língua, né? Pegamos o trem em Saint-Malo, o navio em Saint-Malo, no norte da França, e fomos para Portsmouth, na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, dinheirinho contadinho também, e agora, vamos fazer o quê?
vamos procurar aonde morar, procurar um emprego. Eu ouvi dizer que tinha um bairro chamado Brasil Water, na realidade é Bayswater, é um bairro de brasileiros. Descemos da estação, falei, agora, vamos tentar procurar emprego. Andando na calçada, escutamos português. O pessoal falando português, brasileiro, brasileiro, brasileiro. Demorou 10 minutos para encontrar um. Escuta, vocês estão perdidos? Querem um emprego? Querem trabalhar? Querem morar? Foi muito fácil. Arrumamos na hora já onde morar, trabalho. Os primeiros trabalhos foram bem complicados, que eram trabalhos de limpeza, portaria, carregar mala. Foram os trabalhos mais complicados, mas que foram muito úteis para a gente poder aprender a sobreviver. E, dentro dos poucos empregos ali, a dificuldade na língua, no idioma. E agora? Não falo inglês. Como fazer? Todo dia, o que eu fazia? Eu ia num pub. Essa é mais uma lição de vida também que eu tive nessa viagem, né? nessa caminhada. Todos os dias eu ia a um pub, procurava um cara bem bêbado, sentava do lado dele, pedia um pint de Guinness, ou um pint de cerveja, e esse pint durava por 2 horas, ficava quente, mas eu ficava incomodando ele. E aí, tudo bem? Tio, fala comigo. Hi, eu sou brasileiro, I'm Brazilian. E começava a língua e o bêbado, com muita paciência, muita calma, ele conseguia conversar com tranquilidade comigo, explicar a palavra aqui, a palavra ali. Essa foi a minha aula de inglês. Eu aprendi a falar inglês nos pubs londrinos. De tal sorte que eu conheci uma pessoa em especial chamada Michael. Esse Michael, ele certamente era alcoólatra, porque todo dia estava no pub tomando várias pints, né? Inclusive, quando, até adiantando a história, ele faleceu depois de uns 2 anos, e a esposa dele me procurou para dizer que o único amigo que ele tinha era eu. Olha, eu nem conhecia a família dele, não conhecia nada, mas eu me tornei o único amigo dele. Você vê como o pessoal é muito frio, muito sozinho lá, né? Então, fui arrumando os empregos. Outro emprego que eu arrumei bem interessante foi cleaner. Eu tinha um hotel. Nesse hotel, eu tinha que arrumar 15 quartos por dia. Era trocar fronha, trocar lençol, passar o aspirador de pó e passar uma escovinha na banheira. E tinha a senhora, a Miss Nancy, que era uma senhora que ela sempre vinha atrás da gente, depois de limpar o quarto, e passava o dedo no quadro para ver se tinha pó em cima. Passava o dedo na boca e passava na banheira para ver se tinha alguma coisinha suja e fazia a gente voltar e limpar tudo de novo. Então, foi um aprendizado assim bem interessante, porque hoje a gente consegue visualizar onde é que tem que limpar, onde é que não tem, consegue já gerenciar até a moça que limpa em casa, né? Aí, consegui um emprego depois no restaurante. No restaurante foi interessante também, porque sempre eles perguntam permissão de trabalho, e como não tinha permissão de trabalho, era um trabalho clandestino. No restaurante, o proprietário estava com a esposa com 9 meses de gravidez, com dificuldade, ele precisava de ajuda de qualquer jeito. Perguntou se eu conhecia restaurante. Eu falei, mas eu conheço muito bem. Sabe trabalho de garçom? Sei muito bem. Eu nunca carreguei um prato na vida, mas você tem que tentar. E consegui um emprego nesse restaurante. Comecei com dificuldade, o telefone tocava, eu saía correndo para não atender, de medo de falar inglês. E fui atendendo, derrubei vinho em vestido de clientes, teve que pagar o restaurante, teve que pagar a limpeza do vinho, enfim, mas foi uma experiência muito interessante. E fiz amizades, muitas amizades. Então, eu sabia onde os clientes sentavam, qual mesa eles preferiam. E teve um cliente em especial, que sentava na mesa 12, que era um casal, que era o David e a Mary. Casal que não tinham filhos, sentavam sempre ali. E certo dia, eu conversando com eles, e ele disse assim, tem sobremesa, né? Dessert? Eu falei, tem. Aí eu falei, would you like a piece of cake? Piece of é um pedaço de, e piece of vai para PQP. Então ele deu gargalhada, estava já um pouco passado, deu gargalhada, mandou eu a merda, porra, que legal, que bacana, e vou te 7 horas da manhã, bati a campanha na casa dele, ele abriu a porta, hello? Eu assim, me, waiter, restaurante, tal, me ensinar inglês. Eu estava bêbado com ele, eu falei, I'm drunk, né? Eu falei, ele estava bêbado quando falou isso. Mas, como eu falei, diz ele, entre, fez um cup of tea, e ali selou-se uma amizade que até hoje ela perdura. Eles se tornaram meus pais, na verdade, meus segundos pais. Acabei morando com eles. Eles não tinham filhos. O David é professor de economia em Cambridge. O irmão dele é diretor do Barclays Bank. A esposa era diretora do St. Mary's Hospital, em Paddington. E acabaram me acolhendo como filho.
Passado o tempo, o restaurante foi à venda e eles me surpreenderam. Eles compraram o restaurante, ele e o irmão dele, e me presentearam com o restaurante. Aí, a Prefeitura de Londres, para poder liberar o alvará de funcionamento, um dos sócios tem que apresentar o certificado de cozinheiro, do conhecimento da cozinha, senão a Prefeitura não dá o alvará. E me mandaram para fazer o curso de chefe. Então, fui para Sicília. Fui para Sicília, fiquei na Sicília no internato durante 6, 7 meses, cozinhando café da manhã, almoço e janta, para poder aprender a culinária, aprender os molhos básicos, aprender a cozinha siciliana, que é muito voltada para peixes, molhos um pouco diferenciados da cozinha no norte da Itália. Sempre digo que a Sicília é a Sicília, Itália é a Itália. Sicília é outro mundo, é onde você passa na rua, as pessoas te chamam. Ah, você não é daqui? Vem aqui em casa tomar um café e contar a tua história. Enquanto que na Itália, em especial no norte da Itália, o povo é mais arredio, é mais europeu. Então, tem essa diferenciação. E aí, fiz o curso de culinária, voltei para a Inglaterra, abrimos o restaurante, e eu transformei o restaurante num ambiente diferenciado. Essa foi uma outra investida de negócio. Eu transformei o restaurante em romântico. Então, eu coloquei as luzes baixas, porque eu via muito na Sicília isso. Coloquei as luzes mais baixas, flores frescas todos os dias, um bucket, tipo um balde assim de rosas frescas também na porta, e passou a ser um restaurante romântico. Então, os casais, que eu pensei que os ingleses são muito frios, não tem aquele romantismo do latino, então eu transformei o restaurante super latino para os ingleses. Então, eles iam lá com as suas esposas, namoradas, até as amantes iam também, levava lá. O que eu fazia? Fazia toda aquela onda, falava italiano com eles, dava aquele biscoitinho amareto, colocava o fogo em cima, ele subia, pedia um desejo. E no finalzinho na saída, eu dava uma flor, uma rosa sempre para a senhora, para a mulher, né? Uma bela fiore, uma bela senhorina bela, tal. Aí aquilo foi conquistando, e o restaurante ganhou um espaço enorme no bairro de Paddington. E foi bem interessante essa fase, porque eu consegui fazer um networking muito grande. Aí eu aperfeiçoei o idioma, consegui falar, além do italiano, comecei a falar também, eu falo também o dialeto siciliano, que é quase que um outro idioma, né? O inglês já estava bem mais aprofundado também, os termos e os costumes, né? Ingleses, porque o inglês britânico fala normal, né? Would you like a piece of bread, né? Bread and butter, enquanto que o londrino, que é do interior mesmo, ele fala bread and butter, ele corta o T. Então, o inglês muda. Então, você vai melhorando o teu ouvido cada vez mais. E foi, passar o tempo, o restaurante foi um sucesso. Chegou uma hora que eu estava triste. Aí eu falei para o David, mas você está triste por quê, meu filho? Porque eu tenho restaurante aqui, não consigo fazer nada, não tenho uma formação, não tenho nada, eu vou morrer dono do restaurante. Aí, por que eu também fiquei triste? Porque tinha uma máfia, eu conhecia a palavra máfia em Londres, porque haviam vários restaurantes italianos em Westbourne Grove, que é em Paddington, e eles se reuniam a cada 15 dias, todos os donos do restaurante, em um restaurante, para tomar café, tudo já com mais idade, eu era o mais jovem, tomar café, falar o dialeto siciliano, que eu já sabia falar, por isso que fui convidado, e era a própria máfia, porque agora vamos comprar o vinho só do Tibório, porque ali tem um esquema forte. Agora não podemos comprar vinho do outro. Agora a massa é só daquele. Aí eu vi que era máfia. Os caras são mafiosos mesmo. Aí eu me vi naquela cena. Pô, com aquele pessoal dono do restaurante, no meio da máfia dos restaurantes, em Londres. Que futuro teria eu? Me tornar uma pessoa, um dono do restaurante, ia morrer ali como eu via acontecer. Falei para o David, eu quero fazer alguma coisa da vida, preciso da faculdade, preciso de alguma coisa. Eu vou fazer um teste de aptidão. Fiz um teste de aptidão, economia. Ele mexeu os pauzinhos e me colocou em Cambridge. Me enlistou para fazer a faculdade de economia em Cambridge. Aí vendemos o restaurante, a minha vida começou a mudar. Comecei a cursar economia e na minha sala haviam mais ou menos 20 alunos. Ninguém falava comigo, porque eu era brasileiro. Todos eram britânicos, escoceses, enfim, todos do país, da região. Nenhum de fora, todos da região. E tinha uma garrafinha de uísque pequenininha que passava carteira por baixo, para ninguém ver, o professor não ver. E a minha carteira sempre pulava, porque eu era brasileiro. Para mim, no país era diferente, eu falava um pouquinho diferente, tal. E eu não era aceito. E o uísque nunca parava
na minha mão. Mas tudo bem. Falei para o meu segundo pai, ninguém fala comigo, ninguém quer ser meu amigo, o que eu faço? Eu sou um alienígena, sou brasileiro. Ele, vamos dar um jeito nisso. Contratou uma senhora para vir em casa. A senhora vinha com uma bolinha de isopor, colocava debaixo da minha língua a bolinha de isopor e me ensinou a dicção do inglês. However, whatsoever, sem derrubar a bolinha. Aí comecei a pegar a dicção britânica para falar direitinho, conforme eles falam, com todos os trejeitos. Aí, incrível, a garrafinha de uísque parou em mim. Foi incrível. Passaram para mim a garrafinha de uísque, eu fui aceito. Quando eu fui aceito no grupo, eu falei, bom, agora a coisa vai. Aí deslanchou. Deslanchou, eu consegui fazer economia, fiz MBA em Finance também, e fui para a Bolsa de Valores. Aí comecei a trabalhar em Londres, no City, na Bolsa de Valores. Na época, eu trabalhava com o Forex, que era o Foreign Exchange Market. Eu trabalhava, fazia os estudos do Deutsche Mark, British Pound, Swiss Franc, o Deutsche Mark e o Yen. Eu fazia o estudo da estocástica, da estatística, fazia as probabilidades, o MACD, estudava gráfico. E na época não tinha o que tem hoje, essa digitalização, essa facilidade de você estudar um ativo na ação, na Bolsa de Valores. É muito fácil hoje em dia, era muito difícil antigamente. Tinha que estudar mesmo. E aí eu fui bem nessa fase e fui convidado para trabalhar em Frankfurt. Fui para Frankfurt, trabalhei um pouco em Frankfurt, trabalhei um pouco em Düsseldorf. Aí fui abrindo, a Bolsa de Valores, elas tinham conexão com várias agents worldwide. Aí eu morei um pouco também na Finlândia, morei em Zurique, e aí a língua foi aprimorando. Aprendi a falar o alemão fluente também. Hoje eu tenho a facilidade de 6 idiomas, graças a essa vivência lá fora. Aí depois acabei indo para os Estados Unidos. Fui convidado por uma brokerage house nos Estados Unidos, Nova York. Trabalhei sempre no Forex, Nova York. Fiquei 6 meses em Nova York. Depois eu fui para Califórnia, onde eu fiquei mais... Na Califórnia, fiquei mais quase um ano na Califórnia, também sempre na mesma pegada que era o Forex. E uma outra coisa interessante, né? E na Inglaterra, os melhores contratos que eu fechei foram nos pubs. Então, eu convidava um cliente para ir ao pub, para tomar um pint of Guinness, e ali nós fechávamos o melhor contrato da vida. Fechava o contrato assim, tranquilo. Cheguei na Inglaterra, cheguei em Nova York, fiz também a mesma coisa. Convidei um cliente para ir num bar para a gente fechar negócio. O cara me olhou, me chamou e disse: é bêbado, o que você é? Você não confia em você, não quero mais negócio, não vou pôr dinheiro na tua mão, você é um bêbado. Então, vocês verem como a cultura, como a gente tem que adequar a cultura, como a gente tem que entrar nessa inteligência emocional, senão o negócio não anda. Aí fiquei um tempo lá e percebi que eu precisava voltar para o Brasil, eu precisava de novos projetos, eu precisava de coisas diferentes. Aí na época estava aquela bolha da Bolsa de Valores, eu comprei uma empresa, uma startup que era chamada Web Business, que era o B2B, mas era muito recente o B2B. O B2C sempre teve, mas o B2B era muito recente. Montamos o projeto, fiz um roadshow com vários bancos e acabou dando certo. Aí, para não desistir, fiquei um pouco mais no Brasil, estava no Brasil já, comecei a trabalhar com projetos de viabilidade econômico-financeiro para Banco Mundial. E Union Planters Bank também, que era americano. Cada projeto que eu fazia, eu me deparava com tributário. Eu falei, opa, esse é um mercado bacana. Eis um enrosco interessante para trabalhar. Aí comecei a fazer o tributário, montei uma estrutura só para tributário. Quando eu vi, eu tinha vários advogados trabalhando no escritório e eu não era advogado. E peraí, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí eu entrei na FAI, primeira turma de direito da FAI, eu fiz o direito na FAI, me formei em direito, né, para poder compartilhar e ter um escritório de advocacia de verdade, né? Nesse ínterim também eu trabalhava com a Embaixada Suíça, trabalhei também acho que 10 anos com a Embaixada, que é o Swiss Hub em São Paulo, atendendo as empresas estrangeiras suíças que vêm ao Brasil. Fui convidado para ser diretor da Câmara Suíça no Paraguai. Então, eu fui o precursor da Lei Maquila na Suíça. Então, eu levei várias empresas suíças para trabalhar no Paraguai e vender no Brasil. Qual que era o logo do projeto? Era como vender para o Brasil utilizando o Paraguai como um hub. Ou seja, é caro trazer o produto direto, então vamos manufaturar no Paraguai, que é mais barato, mão de obra 50% mais barato, energia 70%, e a PJ paga 1% no imposto, imposto único. Então, se tornou viável para algumas empresas, especialmente as de plástico, as de injeção, as que fazem injeção de plástico, com molde. Então, foi um
projeto bem interessante. Esse foi outra experiência. Aí tinha a Latam Week, que era uma semana latina na Suíça, todo ano tinha uma apresentação, e o logo sempre foi esse: como vender para o Brasil usando o Paraguai. Essa foi uma experiência bem interessante. Aí dali eu consegui fazer vários roadshows, conhecendo a Índia, China, Singapura. Estando nesse mercado, acabei também abrindo uma trading em Santa Catarina. Quando começou o benefício fiscal catarinense, que era o Compex, eu ajudei a desenhar o Compex na época, onde o Requião era o governador do Paraná ainda, teve aquele estresse todo de migração de importadores para Santa Catarina. Eu participei dessa estruturação em Santa Catarina com benefício fiscal. Hoje eu sou sócio da Nelo Investimentos, porque é M&A. Então, o M&A é um projeto que me interessa bastante. Acabei conhecendo muito desse mercado de M&A, que eu percebo assim que muitos escritórios vendem o M&A, mas não entram na tese do M&A. O M&A se tornou, na verdade, um broker, né? Eu tenho aqui o comprador, o vendedor, eu entro no meio, faço um contrato e ganho comissão. E o M&A não é isso. O M&A tem uma cultura enorme por trás, que é a cultura de entender a tese do comprador e a tese do vendedor, né? Então, essa faço parte também da OAB do agronegócios, faço parte da comissão do agronegócio da OAB, é uma área também que me interessa bastante, né? E como o Marcos falou, ano passado eu fiz um curso de DJ. Estava em pandemia, não tinha o que fazer, vamos fazer um curso de DJ. Eu tenho uma filha adolescente, né? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, um curso de DJ, aí chama a festa em casa. Aí você fica mais de olho no adolescente, né? Acabei fazendo curso de DJ, gostei demais, fiz no Centro Europeu, curso muito bacana, comprei o equipamento e hoje, então, virou uma diversão, virou um hobby também. Eu falei em hobby, outro hobby que eu também tenho é a motocicleta. Eu gosto muito de viajar de motocicleta, já fiz alguns quilômetros, já fui pro Alasca de moto, já fui para o Ushuaia de moto, já fiz algumas viagens, alguns quilômetros. Esse é um hobby também que eu tenho, que todo ano eu faço uma viagem dessa. Agora, no passado não teve, e esse ano também não sei se vai ter, mas esse é um hobby que eu tenho também, que é para desestressar e conversar com o meu capacete. Eu e o capacete trocamos ideias maravilhosas, ali surgem projetos novos. Então, eu contando esse histórico aqui, essa minha história, mais para compartilhar com vocês, dividir um pouco a minha experiência e contar que a gente pode se adaptar a tudo, né? E sempre está aberto para tudo. Digo assim, eu sou um vendedor. Quando eu sento com um cliente para conversar, eu faço um scanning de toda a sala dele. Tem algum troféu? Tem alguma foto diferente? Tem alguma coisa, algum adorno que chame atenção? Pô, o cara joga golfe. Pô, eu já joguei golfe também um pouquinho. Vamos falar de golfe. Ele tem ali negócio de qualquer coisa que chame atenção. Então, importante, eu ensino para as minhas filhas isso, importante se nós pudermos entender um pouquinho de cada coisa. Não precisa se aprofundar. Você pode ser assim um pouquinho de cada coisa, um pouquinho dessa matéria, daquela matéria, mas sempre estar aberto para ouvir. Por exemplo, alguém fala de engenharia mecânica. Não entendo nada. Me fale um pouquinho. É bom saber, porque um dia eu vou aproveitar essa oportunidade para falar isso aí. Então é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês, né? Com a minha história. E, Marcos, devolvo a palavra. Parabéns, meu amigo. Parabéns, parabéns. Obrigado. Belas histórias aí, e como eu disse, né? Só de você ter me contado o roteiro anteriormente, eu já disse que eram histórias ali muito saborosas. O Ian queria fazer Ian de Castro, da Castrolanda. É? O Ian não é brasileiro. Fique à vontade para fazer a sua participação, espero que não esteja dirigindo. O Ian é holandês. Eu tento falar em alemão com ele e ele fala holandês comigo. É uma dificuldade danada para entender, mas a gente consegue se entender. Já que estou dirigindo, eu saí do posto agora, estava abastecendo lá e fico tranquilo. Mas assim é palestra. Parabéns, Roger. Obrigado, Ian. Obrigado. Danke. Obrigado. Contrato da André. Então, sim. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. Abraço. Deixo aqui a palavra também para os amigos, se quiserem fazer alguma pergunta pro. Ô, Roger, você esqueceu de falar do charuto.
Do charuto, é verdade, é verdade. Do charuto, é verdade. Eu tive estudando bastante charuto, adoro charuto, sempre tenho um charutinho em casa, gosto de. Eu já tive em Cuba, inclusive, fiz um tour em Cuba interessante sobre charutos. É outro hobby que nós temos aí, né, Mauro? Já fumamos algum aí, né, Mauro? É isso aí, já fumamos alguns juntos aí. Deixa a palavra aberta aí também, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Roger, o nosso palestrante. Bem-vinda, Melissa. Bem-vindo, Marcos. Roger, isso foi sua estadia na Europa, né? A gente se depara hoje com muitos jovens perguntando para a gente a respeito disso, de tentar aventurar a vida lá fora hoje. Teria essa mesma condição? Seria mais fácil? Seria mais difícil, na sua opinião? Na minha opinião, acho que se tornou um pouco mais difícil, né? Porque, veja, na época, por exemplo, a Polônia não fazia parte do mercado comum. Então, os brasileiros eram mais fáceis de conseguir emprego. Hoje, os poloneses, os países que são um pouco menos abastados, eles estão fazendo um trabalho por valores, assim, absurdos, né? Trocando por comida. Então, tá bem difícil hoje. Mas a experiência, eu acho muito válida, você mandar um filho para lá, desde que você tenha uma estrutura, uma escola boa, sabe onde ele pode ficar e por trabalhar. Eu acho super, super legal mandar um filho para fora e mandar trabalhar. Porque com o trabalho lá fora, você vai poder aprimorar o idioma, vai dar mais valor para o dia a dia, o dinheiro, a educação. Eu acho fantástico. Eu tenho uma filha de 14, eu estou pensando seriamente agora, mais 2 anos, colocar na estrada, porque é a melhor arma que pode ter. Eu acho que é um preparo melhor que o exército, viu? Você sai de lá pronto para sobreviver. Obrigado. E mais uma coisa também, pessoal, eu tenho um monte de receita bacana, tá? Se alguém gosta de cozinhar aí, tem um monte de receita bacana que não tem por aí, tá? Uma receita bem interessante. Até vou dar uma para vocês, tá? Vou dar uma colher de chá, uma só aqui, rapidinho. Chama-se Polo Surpresa. Pega o peito do frango, abre o peito do frango, põe um plástico em cima, dá uma batidinha para ele abrir bem. Pega um pouquinho de manteiga, um cubinho de manteiga, põe no meio, aperta, faz um barquinho. Nesse barquinho você coloca ali azeite de oliva e coloca 3 ou 4 tipos de ervas frescas diferentes. Fecha o peito do frango, passa no ovo, na farinha de trigo, ovo, farinha de trigo. Deixa ela soldadinha, como se fosse um quibe grandão. Põe no óleo, frita bem fritadinho, bem fritinho, deixa ele bem como se fosse um quibe grandão, põe no prato com 2 legumes de cores diferentes, um brócolis e uma cenoura. Quando você espetar o Polo Surpresa e for cortar, vai explodir a manteiga com óleo de oliva e essas ervas. E vai ver aquele aroma maravilhoso. É o Polo Surpresa. Fácil e gostoso. Pessoal, não se preocupe que a aula aqui está sendo gravada, então essa receita depois vocês conseguem pegar ali também no nosso clube, né? E também o Roger fica à vontade para colocar mais dicas de receita também ali no nosso clube, porque agora que a gente vai ter que, infelizmente, ficar um pouco mais tempo em casa, né? Verdade. Então a gente pode, inclusive, construir outros talentos. Mas até faço uma pergunta para o Roger nessa linha, né? A Melissa, inclusive, está nos acompanhando. A Melissa está em Portugal, né? Está fazendo mestrado em Portugal, então está também desenvolvendo estudos fora do nosso país. Mas uma questão que eu acho muito interessante, que eu acredito que vai ser uma tendência, o costume agora que nós estamos tendo de, trabalhar em home office. Home office. Depois que passar a pandemia, e nós torcemos para que passe rápido, o home office vai se transformar no anywhere office. Então, eu acredito que o nomadismo será algo muito comum, porque as pessoas vão se acostumar a trabalhar à distância. Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso. Talvez essa mobilidade pós-pandemia, com os hábitos que nós estamos adquirindo atualmente, que muitas empresas enxugaram a sua estrutura porque viram que é possível, em determinadas áreas, trabalhar em casa.
Eu queria saber a tua opinião. Será que talvez isso não facilite também um nomadismo por parte das pessoas pós-pandemia? Certamente, certamente. Isso eu acho que já mudou, já é uma realidade. Já é uma realidade. Inclusive, eu acho que atrelado a esse tema aí, a questão do próprio alimento, né? Se você continuar comendo o que você comia nessa nova estrutura de home office, nós estamos tudo ralado. Vamos todos morrer cedo. Beber e comer da forma que nós bebíamos e comíamos nessa vida parada, nessa vida de home office, não dá. Então, até a minha dica é procurar receitinhas light, procurar umas receitinhas mais light, fazer suas marmitinhas no freezer, bonitinho, deixar tudo bonitinho no freezer já de acordo com o dia, né? Evitar, não pode sair, não tem academia fechada, não tem, compra uma esteirinha, põe na sacada de casa, dá um jeito, mas importante nessa nova fase de home office, cuidar muito dessa parte de saúde, e o alimento é o principal. É uma tendência? Eu tenho alguns clientes aí que tem um cliente em especial que tem aí 4.000 funcionários e um prédio enorme, né? Em Curitiba deve ter uns 2.000. E os 2.000 estão todos em casa. Então, você imagina, aquele prédio enorme, 2.000 assentos livres e todos em casa. Então, é uma realidade já. Acho que isso aí já mudou, mesmo que acabe a pandemia, isso já é uma realidade. Não sei, o Roberto queria falar alguma coisa, Roberto? Desculpe, eu te atrapalhei. Roberto queria falar alguma coisa ou não? Não, na verdade, eu conheci a história do Roger já um pouco antes, algumas histórias, né? Mas o que eu vejo, assim, da diferença dele na verdade, dele não, da história dele, hoje voltado um pouco para a juventude, que, como ele, eu também tenho uma filha que tá ingressando aí na vida, como é que eu posso dizer, nessa vida, dessa selva da vida aí, né? E a gente vê que hoje a juventude é muito mediatista, né? Então, tu vê que a experiência do Roger de passar uma experiência com dificuldade, de vender um relógio, essa estratégia de vencer na vida, de pensar um pouquinho mais na frente, isso que eu acho que hoje o jovem já não tem, né? Hoje, não sei, não consegue mais pensar, dá um Googlezinho ali, tá, é isso a resposta. Então, essa informação que vem rápida demais, nem sempre é certa, né? Geralmente não é certa, né? Então, saber hoje que o Roger deu para ver que realmente a vida é um jogo de xadrez, você tem que pensar umas 3, 4 jogadas na frente, e esse eu acho que vai ser o diferencial dos jovens daqui para frente, né? Não o jovem imediatista, mas assim, aquele que consegue planejar um pouquinho na frente, já vai ser a diferença do jovem de amanhã, né? É só isso que eu queria contribuir. Obrigado pela receita aí. Boa. Então, vai mais uma receitinha para vocês aí, mais uma. Mozzarella em caroça. Essa é boa também. Para final de semana, pessoal, de entrada, tá? Pão fatiado, pega o pão fatiado, coloca a mozzarella de búfalo no meio. Fecha o pão fatiado. Mesma coisa, passa no ovo, farinha de pão. Faz aquele travesseirinho fechado, ok? Põe no óleo para fritar e separa. Não, desculpa, frita depois. Agora fazer o molho. O que é o molho? É um molho de tomate com anchovas. Pouquinho de anchovas. Molho de tomate, sal, pimentinha, alho, tal, e anchovas. Põe a mozzarella em caroça no prato, bem bonitinho, né? Prato branco, aquele lá amarelinho. Joga esse molho por cima do mozzarella em caroça. Joga por cima esse molho com anchovas, bem pouquinho. A hora que você partir assim, a cortar esse mozzarella, vai abrir, derreter a mozzarella, vai cair um molho bem no meio assim. Pessoal, fantástico. Água na boca. Uma entradinha boa. Desculpa, continua lá, Marcos. A palavra é tua. Não, você está maltratando a gente aqui, né? Eu já estou com fome. Mas eu achei muito interessante ali na tua participação, Roger, quando você fala a respeito de adaptação. Até tive uma reunião hoje com uma empresa que estava passando por problemas de adaptação, porque teve uma fusão, e o problema da cultura organizacional. E eu até tinha recomendado, inclusive, a tua palestra hoje, porque, no fundo, é muito interessante nesse sentido que como você se adaptou às coisas que foram acontecendo, né? Sim. Além da adaptação, uma coisa que a gente precisa ter muito é assumir o risco das coisas e
enfrentar com coragem, né? Você, muitas vezes, sem saber, sem ficar paralisado por indecisão, nós até conversamos na aula de terça-feira a respeito disso, né? Não, quando a gente pensa grande, a gente não pode ficar paralisado em indecisões. Nós temos que agir, nós temos que executar. E você, à medida que o acaso ia surgindo na tua frente, você ia surfando o acaso. Sim. Você não paralisava, você ia adiante. Você foi buscar novas habilidades, novos talentos. E isso eu acredito que seja muito importante para a gente se adaptar, né? Como você está mesmo dizendo, né? As crianças estão voltando para a escola, mas automaticamente, 2 dias depois, já não podem ir para a escola por causa de uma pandemia, né? Exato. A gente está num momento de extrema incerteza, já não chega a ser um mundo VUCA, né, como nós conhecemos, mas é uma extrema incerteza, e nós temos que ser esses surfistas Sim. do acaso, do imprevisível, daquilo que não está nas nossas mãos. Exato. Exato. É isso mesmo, tem que ter sangue no olho. Eu acho que tem que estar sempre procurando aprender mais e mais. Eu acho que eu tenho como exemplo em casa, né? A minha mãe fez diversos cursos. Minha mãe fez curso de cabeleireira, de taquigrafia. Minha mãe é taquígrafa, imagine. Taquigrafia. Então, minha mãe tem tantos cursos que eu sempre cresci vendo ela fazer curso. Eu olhava aquilo e falei, nossa, que legal. Ela não para, ela não tem tempo para fazer tricô. Ela fica sempre... Eu gostava daquilo, eu acho que eu me inspirei muito nesse modelo da minha mãe e acabei tendo essas atitudes, né? De sempre estar procurando aumentar o conhecimento, procurar novos horizontes, novos caminhos. Até exemplo do DJ, né? Porque nunca pensei em ser DJ na minha vida, jamais. De repente eu me vi numa mesa de som, trocando música, fazendo efeito. Então é bacana, acho que é bom. Aprender coisas novas é bom, faz bem, sabe? Estimula, renova o espírito, eu acho. Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Fale para nós aí, Tisseroli. Você manda aqui. Quero fazer uma pergunta aí, Roger. Te cumprimentar ao mesmo tempo pela belíssima história e te agradecer por ter compartilhado com a gente. Obrigado. Eu vou assim, confessar para você que a tua história, e se eu me colocar... Desculpa o barulho aqui, eu estou sem o fone, mas se eu me colocar na mesma idade que você tinha com o que você fez, eu estava fazendo muito menos. Mas, enfim, né? São personalidades diferentes, mas o fato é que se eu for olhar, quando eu tinha 17, 18 anos, eu tinha outras pretensões menos ambiciosas, assim vou dizer, né? E uma ambição saudável a tua, né? De crescimento legítimo e honesto, e de trabalho, de crescimento, não só como, assim, mão na massa, né? Mas também intelectual e de uma certa forma você teve umas experiências meio espiritualistas, assim, né? Você conheceu gente e fez umas amizades incríveis, uns relacionamentos super importantes. Então, sem dúvida, é uma história de muita inspiração, assim. Daí, o que eu fiquei pensando, né? Disso tudo que você falou, o que você acha, por exemplo, como que você lida, né, com os seus momentos de relaxamento? Eu sei que você tem hobbies que você, por exemplo, eu gosto de fazer viagens longas para relaxar, viajar 10 mil quilômetros para ficar tranquilo. 16 mil para falar. 16 mil. O meu pai, eu vou dizer que era motociclista, ele fez algumas viagens ali para o Chile, se acidentou 2 vezes e desistiu, né? Então eu sei, assim, pelas experiências do meu pai, a dureza que é a viagem ao final, e é uma experiência maravilhosa. Ele volta outra pessoa, mas ela fisicamente exige bastante. Sim. Então, assim, eu percebo que você é um homem com muita energia, que realiza muitas atividades e consegue oxigenar, né, a mente e o corpo fazendo coisas. Exato. Qual é a tua concepção, assim, então, a minha pergunta ao final é essa, né? Qual é a tua concepção com essa ideia de contemplação, de reflexão? Como é que você vê isso? Você acha que, assim, vale aquela ideia lá do Domênico de Masi, ócio criativo, em que você precisa ter momentos contemplativos para refletir, para crescer e desenvolver projetos? Porque não foi o teu caso, né? Eu percebo assim, que você construiu coisas fazendo, enquanto fazia coisas que você estava vivendo, né? Então, tinha um trabalho, mas você estava planejando outra coisa. Estava numa viagem, criando projetos. Sim. Então, gostaria de saber como é que você vê essa relação, assim, de construção, né, de um projeto, e essa ideia de contemplação, de reflexão, de relaxamento. Até você tocou num tema interessante, que foi a questão, né, da religião, por exemplo. Eu aprendi na faculdade, assim,
economia, por exemplo, assim, onde é que é qual é o termômetro da economia? O termômetro é a religião. Mas por que a religião? Porque os países católicos, eminentemente católicos, são os países que são um pouco mais para o terceiro mundo, e os países que são protestantes um pouco mais para o primeiro mundo. Mas por que, professor, esse negócio de religião, termômetro? Porque existe o conformismo, né? Então, o catolicismo, com todo respeito, ele é católico, o catolicismo ele tem um certo conformismo. Então, o conformismo faz com que você dê graças pelo que você tem, agradeça aquilo e fique naquela vida contínua, né? Enquanto que o país que é um pouco mais de primeiro mundo, eu diria, ele é o protestante, ele protesta. Então, peraí, se o meu irmão tem uma Ferrari e eu não tenho um Fusca, peraí, vamos brigar aqui, vamos lutar por isso. E ele vai atrás. Então, eu entendi que a religião a religião é o termômetro da economia de fato. Então, quando se fala, mas como é que você faz o teu tempo de relaxamento, o teu tempo de contemplação? Eu fui atrás disso já. Visitei 16 templos na Índia, eu fui para a China, eu fui para diversos países buscando realmente esse relaxamento espiritual. Eu procurei, fiz parte de várias dogmas, né, eu diria, fiz parte, inclusive, né, li muito a respeito, e eu digo que o relaxamento, hoje, a contemplação espiritual está dentro de você. Eu acho que você tem que se desconectar de todos os problemas e de todos, e buscar a tua contemplação, o teu relaxamento dentro de você. Sabe? Essa é a forma que eu encontrei para relaxar. E aí, por isso que eu tenho o meu hobby, que é, por exemplo, a motocicleta. Eu ando lá 1.000 quilômetros no dia, eu e o capacete. Eu consigo estar ali divinamente em paz, sabe? Então, eu cheguei a essa conclusão. É dessa forma que eu consigo relaxar espiritualmente. O espaço está aberto, meus amigos. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas, quem quiser participar. Eu tenho as minhas perguntas aqui. Então, tem a Melissa, não sei se tem alguma questão, porque a Melissa está em Portugal, né? Então, está vendo de perto quais são as dificuldades de um brasileiro na Europa e quais são os benefícios também que tem. Eu comecei em Portugal, hein, Melissa? Comecei em Lisboa, de lá fui para o norte de Portugal, fui atrás dos montes, aí cheguei num lugar chamado Vila Real. Na época, a água era muito difícil. Eu estava numa pousadinha, num albergue, na verdade, e a dona do albergue é a Dona Maria. Aí eu peguei, estamos em 3, nós fomos tomar banho, né? Os 3 estavam na banheira. Eu tinha que tirar água, pôr água para tomar banho, não é normal. Lá não, tinha que ser a mesma água para os 3. E eu deixei a água correndo, aí a Dona Maria chegou lá, o gajo brasileiro, a água está a correr, isso custa muito dinheiro aqui em Portugal. E deu uma babada, meu Deus do céu. Aí eu fui entender que realmente o problema da água é coisa séria em Portugal. Aí foi uma experiência em Vila Real. Dali, atravessei para Chaves, né, que é o norte ali do Portugal, e aí comecei a andar pela Espanha. Mas Portugal é fantástico, pessoal muito bacana, pessoal muito bom. Eu que achava que o português é meio atrasado, o português é meio burro, por piadas de brasileiro. Cheguei em Lisboa, na época, estou falando de 30 anos atrás, pessoal com terno bonito, bem vestido, pessoal bonito em Lisboa, assim, falei, meu Deus, Portugal está dando 10 no Brasil. Marcou, sabe, esse choque cultural, inclusive, né? Eu tinha lá o El Corte Inglês, que era uma loja da Espanha, aqui em Lisboa. Chiquérrima. Uma loja fantástica de Corte Inglês. Eu vi os portugueses, aquele terno do Corte Inglês. Meu Deus do céu, Portugal é ó. E continua sendo. Está num lugar fantástico aí. Então, eu confesso que quando eu vim para cá, eu vim com um pouco de preconceito, assim, sabe? De português, né? Portugal, e aquelas piadinhas todas que a gente conhece, né? Mas eu escolhi o curso que eu vim fazer, né? Eu vim pelo curso, eu achei o curso que eu queria, né? Que é mestrado em Segurança da Informação e Direito no Cyberespaço, que é basicamente LGPD, que é o meu trabalho. E falei, bom, é isso que eu quero fazer, vou me jogar para lá. E com o home office o trabalho possibilitou isso. Mas eu vim com esse preconceito, se eu não gostar, né? Vou embora e azar, né? E confesso que quando eu cheguei aqui, eu fui primeiro tinha muita questão do preconceito, né, da mulher brasileira e tal. Eu fui super bem recebida, aqui, né, eu queimei a língua mesmo, são super educados, né, fazem a gente, assim, se sentir em casa. Sempre quando eu vou no mercado comprar alguma coisa, até hoje, né, eu tô aqui 6 meses, eles falam, mas no Brasil vocês comem esse daqui, ó, então se você não quiser estranhar muito, leva esse. Então eles são muito atenciosos nesse sentido.
Eu senti muita diferença no sotaque. Nas primeiras aulas, até quando você conversa com alguém e tal, você consegue entender, porque a pessoa fala mais devagar, mas na aula, e tinha aula de matemática aplicada, ele falava capa de X, eu, gente, não estou entendendo o que é capa de X, né? E o capa é o nosso K, que é o key de chave. E eu não entendia, né? Eu falava, gente, não estou entendendo o que ele está falando. Então, o sotaque, para a gente, é diferente. E alguns termos, eles também usam muitos termos que a gente não usa, né? Alguns são fáceis de você entender, né? Porque a gente fala todo mundo, eles falam toda a gente. Alguns são fáceis de entender, mas em alguns outros eles falam, isso daí é muito giro. E daí você fala, o que é giro, né? Isso é bom ou é ruim? Depois eu descobri que giro é bonito. Então, apesar de ser o mesmo português, né? Para a gente é muito estranho. E como tem a Rede Globo aqui com muita influência de novela, para eles o nosso português é muito fácil de entender. Então, qualquer coisa que eu falo, eles entendem. E eles falam e eu tenho que ficar... Agora que eu já estou 6 meses aqui, eu já peguei um pouco isso, né? Então, apesar de ser português, apesar de a gente ter a mesma, né, cultura, ainda assim deu para dar uma sofrida assim, né, nessa adaptação cultural, né? Mas eu estou de fato adorando aqui a experiência, né, de Portugal, e a gastronomia aqui é ótima. Sim. Enfim. Melissa, O vinho é mais barato que o leite, que o suco, né? Então eu continuo tomando vinho. Por curiosidade, qual é a novela do momento que está passando aí? Aqui está passando... Que sempre está um ano atrás. Coração, né? Alguma coisa. Olha aí, bacana. Esqueci o nome, mas é Coração alguma coisa, tá? Enfim, eles têm muita informação nossa. Então, por exemplo, eles escutam muita música brasileira nos lugares. Hoje mesmo eu fui comprar um negócio no mercado, estava tocando Rita Lee. E aí um dia eu comentei com alguém, nossa, vocês escutam bastante música brasileira. Ele me respondeu, e vocês, que música portuguesa que vocês escutam? Deu nenhuma. Eu não lembro, no Brasil a gente não tem essa cultura, né? E eles acompanham muito aqui, tipo, eu fico muito por dentro dos acontecimentos do Brasil assistindo o jornal local, né? Tipo, lockdown hoje em algumas regiões do país, tô sabendo, né? Que começam amanhã algumas, né, da vacinação e tal. Então, o contrário não é verdade, né? A gente no Brasil não tem tanta informação de Portugal. Parece que eles veem o Brasil como um filhotinho, né? Tipo, olha lá o que eles estão fazendo. Então, tem um cuidado, assim, com a gente, né? Eu acho que isso é diferente para mim. Não esperava isso. Estou curtindo. Muito bem, muito bem. Também aqui está a Adriana Tenório conosco, a Carolina Mizuta nos acompanhando, e o pessoal fique à vontade aí para fazer perguntas. Um ponto que eu achei muito interessante ali, dos vários que o Roger nos comentou, é a respeito de você ter essas habilidades, esse conhecimento um pouco a respeito de várias áreas. E isso achei interessante, principalmente quando ele diz que ele é um vendedor. E eu tenho, inclusive, um vídeo que fala que todos nós somos vendedores. Nós somos vendedores dos nossos talentos, seja uma venda comercial, propriamente dita, ou seja uma venda não comercial, né? Quando você quer argumentar com seus filhos a respeito de algum programa no final de semana, você também vai ter que vender essa programação para o teu filho, né? Quando você vai encontrar a sua cara metade, você tem que se vender também para outra pessoa e constantemente você tem que mostrar ali quais são os seus talentos, suas habilidades. E eu achei interessante quando o Roger mencionou, quando você vai se encontrar com alguém e vai no ambiente dessa pessoa, na empresa, no consultório, no escritório, e você encontra algo diferente lá dentro, aonde você pode fazer um comentário a respeito daquilo. Isso é importante para você abrir um canal para passar a mensagem a respeito da conversa, né? Eu lembro que até falou de motos, o Roger, eu fui uma vez num gabinete de um político, onde eu ia apresentar ali um projeto educacional, e falaram que ele era uma pessoa muito dura, muito severa, né? Muito rigorosa. E logo que eu entrei, tocou o telefone dele.
E quando tocou o telefone, eu fiz o que o Roger disse, né? Dei uma olhada na sala para ver o que tinha de mais diferente, de pitoresco. E eu vi uma miniatura de uma moto. Miniatura de uma moto. E era uma miniatura muito bonita. E enquanto o político ficou no telefone, eu fui dar uma olhada. Eu não sabia identificar qual era a marca da moto. Eu fui dar uma olhada na declaração da Justiça Eleitoral dos bens daquele político. E eu vi ali que ele tinha feito uma declaração de uma moto BMW. E quando ele desligou o telefone e perguntou o que a gente queria, antes de qualquer coisa, eu falei assim, mas que bacana aquela miniatura, muito bem feita, é de uma BMW? É uma moto BMW? Daí, o sujeito falou, né, se abriu, contou o carinho que ele tinha, porque se você coloca principalmente alguma coisa junto das fotos da família, é porque você tem um carinho muito especial a respeito daquilo. E você tem que abrir espaço para conversar com a pessoa. E nada melhor do que falar a respeito dos interesses daquela pessoa, porque depois facilita muito o contato para você transmitir a mensagem correta. Não é isso, não é isso, Roger? É a conexão. Você fez a conexão. Você encontrou uma forma de fazer conexão com ele, aonde você se vendeu primeiro a sua imagem para ele. Você vendeu a sua imagem. Você mostrou que você gosta de algo na conexão, então ele já comprou a tua imagem. A coisa mais difícil é essa. Se você vendeu a tua imagem, o teu produto fica fácil de vender, porque ele vai dar ouvidos, vai dar atenção. Então a conexão é o mais importante, buscar a conexão. Essa é a venda principal. Vender o seu jeito de ser, vendeu a tua alegria, a tua manifestação. Depois, o produto é fácil de vender. Eu vejo no tributário, então é fácil, eu chego lá, conto toda a história. Tem um negocinho bacana aqui que é o imposto de renda, contribuição social, você podia dar uma assinadinha aqui? Eu quero estar tranquilo, tudo amigo já, tudo amigo. Novamente, pessoal, fica aberta aí a palavra, se eu quiser tirar alguma dúvida, tem alguma questão. Boa noite, professores. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade de participação. Queria parabenizar o palestrante, muito interessante, e a postura, a experiência que vem dividir conosco. E eu queria fazer uma pergunta, direcionar uma pergunta também. Você falou muito de transição de profissões, e eu acho que todos nós do grupo passamos um pouquinho por isso, de ter novas experiências, de buscarmos novas experiências. A minha iniciação é educacional, parti também para a ramificação do direito, estou buscando isso como uma vertente na minha profissão, e obviamente que, como você, a gente também tem muitas dificuldades. Nosso país não é tão desenvolvido como gostaríamos, né, nesse sentido. Então, eu queria direcionar a seguinte pergunta. Diante de todas essas experiências que você teve, quais foram mais significativas? O que você traria para nós, iniciantes em novas profissões, além da adaptação, que ficou muito evidente, o que você traria de mais significativo como aprendizado que você teve nessa trajetória para dividir conosco hoje? Muito bem, boa pergunta. Eu penso que, eu acho que eu sempre me preparei para a guerra. Sabe? Se tiver uma guerra e der um mau problema, não vai ter mais como advogado trabalhar, não vai ter como trabalhar disso, daquilo, você tem que achar uma experiência, achar alguma coisa. Por isso que hoje, por exemplo, se der um problema sério, eu posso dar aula de judô, eu posso arrumar um emprego de cozinheiro, eu sei limpar o quarto muito bom, então se me der um emprego no hotel, eu sei limpar o quarto. Então, você vai acumulando experiências na vida, então, na emergência, você sabe o que fazer. Então, você está na carreira profissional do direito, muito bem, você é advogada ou professora, mas eu acho importante, num tempo que você tiver
fácil, que você possa escolher 2, 3 horas da semana para separar, faz um curso de DJ que eu fiz, por exemplo. Me chamaram para tocar em festa, já acredita nisso? Eu tocando em casa, lá em Itapema, no final do ano, chegou o vizinho, escuta, você toca em festa? Eu toco, tu toca em festa, funeral, casamento, eu toco em tudo. Então, importante que eu digo para você é você acumular experiências. Não precisa ser boa naquilo demais, não, mas saber fazer, porque na emergência você consegue fazer uma renda. Eu acho que o principal disso é uma renda. A preocupação nossa, o que é? É fazer uma renda na emergência. Então, acho que essa é a minha experiência que eu posso passar para você. Buscar conhecer outras áreas que você possa correr na emergência. Muito obrigada. Sabe uma coisa? Desculpa, professor, pode falar. Fique à vontade, Eduardo. Achei muito importante essa dica para você se preparar, né? É aquela ideia mesmo do Parabellum, né? Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Acumule as suas armas, que são seus talentos. E isso você fez muito bem. Diga, Eduardo, fique à vontade. Ainda não. Eu estava pensando o seguinte, assim, que tem algo... Só um pouquinho, filha, só um pouquinho, tá? Tem um negócio que eu estou aqui com a criançada, então estou me dividindo aqui. E que você falou, assim, me fez lembrar de algo que eu sempre penso também, talvez não com essa mesma intensidade, talvez com essa mesma precisão, assim, que se desenvolveu, né, de estar pronto para qualquer situação, inclusive para uma guerra. Mas eu sempre pensei nisso, né? O que eu faria hoje, e o que eu poderia fazer hoje se eu perdesse a possibilidade de ser advogado e professor? Eu, por exemplo, tive preocupação esses dias com a minha garganta, estava muito inflamada, assim, não gravemente, mas ficou um tempo, meses, eu falei, tem alguma coisa errada, fiquei com medo de até câncer. Cheguei lá, tudo certo. Mas nesse período eu fiquei pensando, se eu perder a voz, como é que eu vou advogar? Se eu perder a voz, como é que eu dou aula? Não sei Libras, não teria como me adaptar nesse sentido para transmitir, eventualmente, um conhecimento usando outra linguagem, ou seja, eu perderia muito e teria grande dificuldade de exercer minha profissão. Se eu fosse fazer como você, né, assim, eu, durante a tua fala, lembrei muito de algo que o Marcos fala, para a gente ter essa personalidade polímata, né, de conseguir aprender muitas coisas de áreas diferentes para não depender em nenhum momento de nenhuma escolha que a gente tenha feito, né? Seja uma escolha para se associar a alguém, seja para um casamento, enfim, né? Vale tanto para o homem quanto para a mulher, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, então, você acha, na tua visão, Roger, com toda a tua experiência, que há alguma atividade, assim, que a gente possa pensar, talvez, em desenvolver? Eu, sinceramente, e pensando muito comigo, eu acho que as atividades manuais, elas sempre vão ser essenciais, porque se em algum momento de guerra a tecnologia vai deixar de ter importância, e logicamente só vai ter importância para quem lidera os exércitos na guerra, e a população que está sofrendo não vai poder usar tecnologia, então os trabalhos manuais, as atividades que vão exigir conhecimentos, talvez, assim, tradicionais, aquilo que o avô passou para o pai, que daí passou para o filho, a ideia de cultivo, de desenvolvimento de técnicas que não se aprendem em escolas, né? O que você veria como, talvez, alguns caminhos que a gente poderia pensar, talvez, em desenvolver as habilidades, para além daquilo que a gente mesmo pode identificar? Então, sei lá, tenho talento para cozinhar, lógico, então talvez eu procure um curso de gastronomia, de chefe, aprender na prática a fazer essas coisas. O que você poderia dar de sugestões assim para nós? Olha, eu tenho um exemplo muito bom que não sei se o Ian está ainda aí. O Ian Peter, ele veio da Holanda, né? Pequeno, família fugiram do pós-guerra. Inclusive, eu acabei de ler o livro dele. Tem um livro bem interessante toda a história da família dele, da família Peter, que vieram para Castro, que fundaram a Castrolanda, né? E, nosso cliente tem tempo no escritório já, então eu tenho uma relação muito próxima a eles. E eu tomo como exemplo a história deles, sabe? A sobrevivência, aprender o manual, o cultivo, aprender a sobreviver. Então, acho importante não precisa fazer um curso, né? Mas procurar entender um pouco mais como é que funciona a sobrevivência. Plantar para colher, para fazer a matéria-prima para comer. Acho que é um negócio que você pode fazer final de semana. Uma chacrinha, ou um quintal de casa, não sei, mas é importante manusear temperos, manusear o que você pode fazer de primeira necessidade. Isso seria o que eu consegui pensar de imediato, assim, sabe?
Novamente, a palavra está aberta, meus amigos. Fiquem à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas, trazer as suas curiosidades, trazer os seus insights. Olha, eu particularmente tenho muitas questões, né? Mas eu poderia ficar aqui falando muito tempo, mas eu acredito que pelo menos nos trouxe várias ideias para a gente colocar na prática e depois isso dá margem a outras ideias, a outras questões. Roberto, quer fazer uma pergunta, Roberto? Fique à vontade. Quero. Roger, você é um cara polivalente aí, faz bastante coisa, né? O que você pode passar de dica para as pessoas hoje, como gerenciar o tempo para conseguir fazer tudo que você gosta e que precisa ser feito também, né? Tanto na área profissional como no lazer. O que você poderia passar de dica hoje de como começar teu dia, como terminar teu dia, como já planejar teu fim de semana, para que você... Eu vejo que você consegue aproveitar de segunda a segunda, né? Como fazer isso de uma forma correta, ou talvez uma dica que você pode passar para a gente aí? Ou congelou a imagem ou o Roger está pensando. Eu acho que congelou a imagem. É o momento ativo dele. Voltou. Voltou agora, Roger. A Vitória tá. Que eu pedi, Vitória, desliga a internet, Vitória, que estou desconectado aqui. Aí, beleza, voltei. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Então tá. Bom, então tá. A tua pergunta é com relação a como gerenciar o tempo, né? Eu acho que tempo você gerencia de acordo com a tua vontade. Por exemplo, assim, eu preciso fazer academia. Eu preciso fazer uma academia. Eu estou fora de peso, eu estou colesterol alto. Então, passa a ser a prioridade número 1. Você vai dar um jeito de encaixar isso das 7 às 8 da manhã, das 6 às 7. Eu acho que o tempo ele é gerenciável de acordo com o que você realmente quer. Isso serve para tudo. A nossa mente humana é um mega computador. Te dou um exemplo do idioma. Eu quero aprender a falar alemão. Se eu for fazer uma aula de alemão, e eu não falo alemão, vou lá no centro europeu fazer curso, eu não vou aprender alemão. Eu já passei da idade para aprender a língua, já estou cansado, não tenho mais espaço na minha mente para isso. Mas se você tem um trabalho que você vai ganhar dinheiro com o alemão, ou você tem uma paixão que você vai casar com uma alemã, você vai abrir um pedaço do cérebro e tempo para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que o tempo, na verdade, nós que comandamos. Então, o tempo nós arrumamos de acordo com o nosso interesse de verdade. Eu preciso aprender uma atividade nova. Eu vou dar um jeito. Vai se encaixar. Eu vou dormir menos, vou ficar um pouco mais tempo ligado nessa atividade, mas a minha posição quando eu tenho questionamento é isso. O tempo, nós somos o senhor do nosso tempo. Isso que eu digo. Isso é um fato, tá? A minha experiência fala isso. Valeu, Roger. Marcos, meu amigo, fique à vontade aí para participar. Olá, pessoal, boa noite. Espero e desejo que estejam todos muito bem. Obrigado mais uma vez, professor Marcos, pela oportunidade, tá? É muito válido, né? O pessoal tocou no ponto aí da pandemia, que alguns lugares estão em lockdown. Eu estou no interior de São Paulo e realmente algumas cidades aqui estão em lockdown, algumas por horários restritos na madrugada, inclusive em implicações de multas para quem for pego e tal. Então, essa interação, quer dizer, essa distância geográfica não quer dizer mais nada, né? É só ela que nos separa fisicamente. Então, assim, eu queria parabenizar aí o Roger, a Melissa também, muitas pessoas, inclusive eu, por muito tempo, eu tive medo de cruzar a rua. Vocês cruzaram o Atlântico, né, cara? Então, assim, superar os medos, tudo que o Dr. Marcos vem falando, de superar o medo, foi muito bacana, acho que essa semana agora, do início dessa semana, o medo é uma ferramenta, utilize-a para subir de nível, né? Isso vai ficar grudado aqui no meu ouvido muito tempo.
Então, dentro desse contexto que o Roger abordou aí agora, de estar aprendendo sempre novas coisas, de áreas diferentes e tudo e tal, e dentro dessa perspectiva da guerra e de tudo que vem sendo ensinado aí dentro da escola de carreiras, eu penso o seguinte, com o advento aí agora do e-commerce, do e-business, não é necessário mais esperar chegar à situação adversa. O que é produzido, o que a gente produz, a partir do conhecimento que a gente vai agregando numa experiência, pode ser disponibilizado e pode ser vendido como um produto. Não é necessário uma situação extrema para ter aí uma outra possibilidade, uma outra fonte de renda, né? Eu acho que, para mim, na minha visão aqui, né, ficou muito claro que está tudo relacionado dentro desse contexto de tecnologias digitais e dessa economia digital que nós vivemos hoje aí, é uma grande realidade nos tempos contemporâneos, né? Aprendi muito com vocês hoje, espero me lembrar disso sempre que eu precisar. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, realmente. Obrigado aí pela atenção, Marcos, sempre participando aqui dos nossos eventos. Marcos é uma pessoa que sempre nos prestigia bastante, aí, sempre atuante, né? Mais alguma dúvida, meus amigos, minhas amigas? Mais alguma questão? Bom, Roger, só tenho a agradecer você de coração mesmo, a tua participação, muito obrigado. Trouxe vários... Desculpe. Vários insights para a gente pensar no final de semana, pensar até no lockdown mesmo, mas muitas ideias interessantes para que a gente possa colocar em ação. Eu acho que principalmente que você nos trouxe a ideia que a gente tem que colocar em prática, tem que estar preparado quando surgir a oportunidade, né? E da mesma forma, né, todos aqui fazem parte do nosso clube de titãs. Roberto está convidado também a fazer parte aqui do nosso clube de titãs. Nós temos aí nosso convívio muito agradável no clube, onde fazemos muitas parcerias, temos aulas onde terça-feira eu trago algumas ideias também, mas principalmente para as pessoas colocarem em ação, né? E monetizarem os seus talentos. Eu acho que uma das mensagens que o Roger nos passou é que nós temos que ser empreendedores dos nossos vários talentos, porque daí é algo que coincide muito com o espírito da nossa escola de carreiras, para a gente não ficar na mão de ninguém. Isso que é mais importante. E o Roger conseguiu fazer isso brilhantemente na sua trajetória e consegue ainda conquistar outros espaços, outras áreas que ele está ainda aprendendo. É aquela ideia do lifelong learning. O tempo inteiro a gente está aprendendo coisas novas e algo que pode trazer também um enriquecimento aqui para todos nós, né? Então, Roger, fica aberta aí a palavra para você mandar uma mensagem aqui para nós concluirmos e a gente pensar depois, cada um, que a gente vai construir a respeito disso. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela paciência de ouvir minha história. Sempre que eu puder contribuir, estou no grupo aí, me avisem, trocar ideia, trocar informação, estou à disposição. Trocar receita também, podemos fazer uma live só de receita, um dia, receitinhas light. Boa. Bom, agradeço a todos, desejo um bom final de semana a todos e muita força nessa pandemia aí, né, pessoal? Eu já peguei esse coronavírus aí, não estou livre de novo, né? Mas força para ninguém pegar esse negócio aí. Saúde para todos. Muito obrigado, Roger. Então, professores, titãs, amigos, muito obrigado novamente aí pela presença. Um bom final de semana para vocês. Terça-feira nós temos aí já um novo encontro. Já estou preparando aqui algumas ideias sobre o futuro como um excelente negócio. A gente vai trabalhar a gestão de futuro aqui na terça-feira. E obrigado pela presença querida de todos. Sucesso. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado.